Cristo vive em mim, por Andrew Murray. Como Cristo nos capacita a viver da maneira que Deus quer que vivamos? Quase sempre pensamos em Cristo como uma pessoa separada de nós mesmos que nos ouve e nos ajuda. O próprio Jesus, entretanto, na parábola da videira e dos ramos, fala sobre a vida que Cristo vive em nós. Eu sou a videira e vós sois os ramos, ele diz em João 15,5. O que pode ser mais íntimo do que a união entre a videira e o ramo? Há muitos tipos de uva, mas em todas elas a seiva que está na videira é exatamente a mesma que está no ramo. Assim sendo, a mesma vida e espírito que estão em Cristo tem de estar em nós. Muitos veem a Cristo como um Salvador que é separado e externo. Tais pessoas nunca poderão desfrutar da sua salvação totalmente. Eu preciso crer no Salvador que vive dentro de mim. Eu preciso saber que da mesma maneira que Cristo está no céu, Ele está dentro de mim, seu ramo. Ele está no mais íntimo da minha vida. Ele vive em mim e por viver ali capacita-me a viver como filho de Deus. Alguns acham que quando Cristo habita dentro de nós, Ele vive em algum lugar na região do coração. Eles pensam em uma pessoa separada dentro deles que de vez em quando atua ali. Esta não é a verdade. Cristo vive dentro de mim e se torna minha própria vida. Ele entra na própria raiz do meu coração e do meu ser. Ele entra na minha vontade, pensamento, sentimento e viver, e vive em mim no poder que somente o Deus onipresente pode exercer. Quando entendo isto, minha alma se prostra em adoração e confiança em Deus. Eu vivo na carne a vida de carne e sangue, mas Cristo habitando em mim é a verdadeira vida da minha vida. As Escrituras dizem isto de uma maneira muito bonita. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:19 e 20. Agora, o ponto crucial é este. Se Cristo vive em mim, Ele não vive em mim à força, nem sem que eu saiba disto. Ele me convida a chegar e ver o que é a sua vida. Se eu desejo a sua vida, eu preciso desistir da minha. Eu também preciso desistir de todas as ideias errôneas sobre o que é a verdadeira vida de Cristo. Eu não posso ter a vida de Cristo em mim com poder a menos que eu procure conhecer realmente que tipo de vida Ele viveu. Ah, venha e deixe o Cristo vivo viver em você. Para este fim, procure conhecer a vida que Ele colocou diante de você pelo seu exemplo. Não que seremos capazes de imitar a Cristo, mas Cristo viveu sua vida por nós e agora implanta em nós, e por esta razão podemos compartilhar a sua vida. Que tolice seria para uma criança de 3 anos dizer: tudo o que meu pai pode fazer, eu também posso. Como então posso dizer, eu posso viver como viveu o poderoso Cristo? Porém, a Bíblia me diz que devo fazê-lo. A Bíblia também me diz que posso fazê-lo não por mim mesmo, mas porque Cristo vive em mim. Se eu permitir que o Cristo vivo tome conta da minha vontade e de meus desejos, poderei andar como Ele andou. Vamos, portanto, examinar a vida que Ele viveu na terra com seu Pai. Não há 2 Cristos, somente um. O Cristo que viveu na terra. Ele é o Cristo que vive no coração de acordo com João 15 e Gálatas 2:19 e 20. Olhe atentamente para a vida de Cristo como está registrada nas Escrituras e você verá que a grande marca daquela vida é que Ele a viveu na mais profunda humildade e dependência do Pai Celestial. Ele disse: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Em tudo ele derivava sua vida de Deus. Note 5 pontos na sua vida: seu nascimento, sua vida e caminhar na terra, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Em cada um dos aspectos havia uma parceria com o Deus Santo no céu. Do início ao fim do ministério de Cristo na terra, Deus o Pai era tudo. Se eu entendo isto, que o Cristo que vai viver em mim é o Cristo que honrou a Deus em tudo, Ele trabalhará para implantar a mesma disposição em mim. Esta será a beleza, a bem-aventurança e a força da minha vida quando eu aprender como Cristo a saber que em tudo Deus é tudo.
O lema da sua vida se tornará o meu. Por Deus, para Deus e através de Deus são todas as coisas. Seu nascimento. Olhe para o nascimento de Cristo. Deus operou o poder do Espírito Santo na Virgem Maria. Foi pelo tremendo poder de Deus que Cristo nasceu como um bebê em Belém. Ele foi a obra-prima de Deus. Cristo sempre se lembrou disto. Ele sempre disse às pessoas que seu Pai o tinha enviado. Ele sempre reconheceu que sua vida viera de Deus. O Pai entregou todas as coisas nas mãos do Filho, ele disse. Depois acrescentou, por isso, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Este foi o seu ponto de partida. Minha vida vem de Deus. Eu venho de Deus. Não tenho nada em mim mesmo e tudo o que preciso devo procurar em Deus. Se Cristo seguiu este padrão, devemos fazer o mesmo. Devemos dizer em profunda sinceridade, esta nova vida é a vida que tenho de Deus. Ele a deu para mim. Deus está iniciando uma obra no meu coração pelo Espírito Santo em regeneração. Eu tenho uma nova vida que veio de Deus. E quanto a esta vida que Deus deu, quem vai sustentá-la? Somente Deus pode terminar o que Ele começou. Ele a levará até ao fim. Ele deve aperfeiçoá-la. Para mim, a maior tolice seria pensar que posso mantê-la sozinho. Eu recebi do Deus vivo, o Cristo vive em mim, e não posso viver fora desta vida. Devo entregá-la a Deus e reconhecer, meu Deus, Tu a plantaste em mim, Tu somente podes mantê-la. Faça isto se você quer compreender como Cristo vive toda a sua vida na dependência da vontade, força e poder de Deus. Ele disse com relação à questão de força, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, João 5,19. Isto era verdade? Sim. Ele disse, as palavras que falo, não as falo de mim mesmo, mas como o Pai as deu. O Pai mostrou as obras, eu as faço, João 14,10. Ele disse a respeito do que fez, não vim para fazer a minha vontade. Espero inteiramente no Pai, para que Ele possa realizar o que é certo. Se Cristo, o Santo, precisou dizer isto, você não acha que você e eu temos que dizer a mesma coisa 10.000 vezes mais? Para isto, queremos que Cristo entre em nós, para soprar em nós exatamente esta disposição. A maior virtude de qualquer vida cristã é deixar Deus fazer a sua vontade. Precisamos dar a Deus a oportunidade de fazer sua obra em nós. Precisamos vir dia após dia, hora após hora, ao lugar de absoluta dependência de Deus. Precisamos aprender uma lição. Ó Deus, não tenho nada, não sei nada, não sou nada, e só posso fazer o que Tu me capacitares a fazer. E como é que Cristo me leva para perto de Deus? Ele não pode me levar para perto de Deus de outra maneira a não ser daquela em que Ele mesmo andou. Como foi isto? O caminho da mais profunda abnegação, o caminho de completa entrega a Deus. Ele estava sempre esperando Deus, o Pai, trabalhar nele. Ele buscava em Deus a sua força, ele orava a Deus pedindo direção. Ele clamava a Deus quando estava em apuros. Deus era tudo, tudo para ele, e Cristo estava contente em não ser nada. Eu não posso deixar isto mais claro. A grande razão pela qual nossa vida cristã não avança mais é que tentamos demais fazer as coisas por nós mesmos. Temos muita energia própria e somos muito autoconfiantes. Nunca aprendemos a lição elementar que a única posição para nós diante de Deus é a de ser nada. Então Deus operará em nós. Pense nos anjos do céu, os serafins e querubins. Por que eles são chamas tão brilhantes diante do trono de Deus? Porque não são nada. Não há nada neles para obstruir a Deus, e dessa forma Ele pode deixar a glória da sua presença brilhar através deles. Por que Cristo era tão perfeito? E por que Cristo alcançou tamanha vitória? E por que Cristo satisfez a Deus o Pai? Por uma razão. Ele permitia que Deus trabalhasse nele de manhã até a noite. Cada passo era em dependência de Deus o Pai. Pai, guia-me, ele dizia. Pai, espero em Ti, e, Pai, opera em mim. Quando Cristo vem viver em nós,
A primeira e principal coisa que Ele quer operar em nós é a dependência absoluta dEle. Você, cristão, não terá de confessar: eu nunca percebi isto, eu não tenho posto isto em prática. Eu não entendi que de manhã até à noite eu devo deixar Deus trabalhar em mim. Não posso fazer nada. Como vamos então fazer o nosso trabalho? Você pode perguntar. Você acha que Cristo também foi inativo? O grande apóstolo era inativo. Com um propósito intenso, ele viajou pelo mundo e, contudo, o tempo todo ele dizia: não sou nada. Esperar em Deus não nos tornará inativos. Pelo contrário, gerará em nós muita atividade. Ore a Deus para nos ensinar que, se quisermos conhecer o poder de Cristo em nós, precisaremos de uma vida de dependência total e absoluta de Deus. A morte de Cristo. O que a morte de Cristo nos mostra com relação à nossa dependência de Deus? Mostra que a vida que Deus deu ao seu Filho foi por ele entregue inteiramente a Deus. Eu não considero a minha vida como minha, ele disse. Se o Pai a quer, apesar de tanto sofrimento, tanta vergonha e de tanta agonia pelo sofrimento da morte, eu a dou novamente a Ele. Isto é justo, isto é certo. Se tudo que tenho é de Deus, então tudo deve retornar a Ele. Foi assim com Jesus. Quando ele tinha 12 anos, lembre-se que ele disse a Maria: você não sabe que devo cuidar dos negócios de meu pai? Mais tarde ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar sua obra. Novamente ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No Getsêmane, naquelas últimas horas de angústia antes de sua morte, ele disse ao Pai: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Nós, como crentes, nunca reconhecemos os direitos que Deus tem. Nós nunca sequer entendemos que todo o poder que temos vem de Deus. Minha vida toda vem dele, e cada momento da minha vida deve ser entregue de volta a Ele. Toda a força que recebo na vida espiritual vem de Deus. Assim como a luz do sol vem do sol, cada coisa deve voltar a Deus para que toda ação seja para a glória de Deus. Um cristão que tem Cristo vivendo nele será verdadeiramente santo, uma pessoa dedicada totalmente a Deus. Isto não é fácil. Por quê? Porque o nosso eu é muito forte. O pecado nos colocou nesta condição terrível. Ao invés de considerar uma honra e um privilégio não ser nada e fazer a vontade de Deus, na verdade nós a consideramos difícil. Temos pensado na submissão do ego como uma alta realização, algo fora de alcance. Porém, se uma pessoa desistir de si mesma e render-se a Deus, ela pode experimentar a vida de Cristo nela. O companheiro de Paulo, Epáfras, orou pelos crentes colossenses para que eles permanecessem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Colossenses 4:12. Pense nisso. Paulo esperava que isto fosse verdade em cada cristão. Cristo viveu somente para a vontade de Deus. E você quer este Cristo em seu coração ou quer tentar viver um pouco por sua própria vontade? Você quer o Cristo vivo, o Cristo que revela Deus, que entregou tudo? Se já houve alguém que teve o direito de dizer: eu viverei por mim mesmo, este alguém foi Cristo. Mas ele não agiu assim. Este é o Cristo que eu quero que viva em mim, um Cristo que me capacitará a viver na dependência de Deus. Deus te dará este Cristo se de coração você entregar a sua vida, o seu tempo e a sua vontade para que Ele faça exatamente isto em você. Pense na bela e perfeita vida de Cristo, uma vida sem pecado algum. Foi necessário entregar a sua própria vida? Sim. Agora Cristo diz: se você quer que eu viva em você, você deve fazer o que eu fiz. Você deve entregar a sua vida própria até a morte, e morte de cruz, para ser crucificado. Nós devemos ser verdadeiros participantes da morte de Cristo. Por isso a palavra de Deus diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6:5. Portanto,
eu, como cristão, devo dizer para Deus: eu quero perder a minha vida, eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero que Cristo entre em mim com sua morte e me envolva de tal maneira que Ele possa viver em mim. A ressurreição de Cristo. O próximo passo é a ressurreição. Quando Cristo entregou sua vida, Deus a deu de volta para Ele de uma maneira muito mais gloriosa. Depois que Cristo desceu à sepultura, Deus o exaltou, dando-lhe uma nova vida infinitamente maior e melhor do que aquela que entregara. A ressurreição de Cristo me traz este ensinamento, que se eu estiver disposto a negar minha vida pecaminosa, minha vontade perversa, meu coração e suas afeições, todo o meu poder neste mundo para entregar tudo isto a Deus, Ele trará a nova vida ressurreta de Cristo ao meu coração aqui na terra. Cristo, o Deus vivo, que foi levantado da morte, virá e morará em meu coração. Estude o túmulo de Jesus. O que significa? Cristo se entregou até a morte, completamente desamparado para não ser nada diante de Deus. Lá ele ficou, apenas permitindo que Deus tomasse o tempo necessário para fazer a sua obra. O que Deus fez? Ele cumpriu sua promessa e deu-lhe uma vida milhares de vezes mais gloriosa do que sua vida antes do Calvário. Se você quer que Cristo realmente viva em seu coração, então você quer aquele Cristo que desceu à sepultura. Você quer que o Cristo com a vida ressurreta entre vocês seja um com você, o Cristo que foi morto e está vivo para sempre. Ele é aquele que vem e traz o poder da sua morte para dentro de mim, para que tudo morra para si mesmo e para o pecado, e traz o poder da sua vida para que tudo em mim possa viver com a nova vida de Deus. Não se contente com meros pensamentos a respeito da presença de Jesus. Deixe sua vinda ser uma realidade, deixe-o ser uma presença viva. Quem é este Cristo que vive em mim? Ele é um homem que recebeu sua vida de Deus, que viveu uma vida de íntima dependência de Deus, um homem que entregou a sua vida inteira e a sua vontade para Deus, o homem levantado da morte pelo poderoso poder de Deus. Este é o Cristo que quer viver em você. Ele é o Deus-homem que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que viveu na terra em íntima dependência do Pai no céu. O Deus encarnado que entregou a sua vida inteira e a sua vontade para o Pai. O Deus levantado da morte pelo grande poder daquele que é eterno. Este é o Cristo que quer viver em você. Ascensão de Cristo. Após a ressurreição de Cristo, ele ascendeu aos céus. Deus levou-o para um lugar de poder, para compartilhar seu trono de glória, fazendo dele o parceiro do poder divino. Ele enviou o Espírito Santo. Muitos perguntam: como eu posso ser uma bênção para os meus companheiros? Como Cristo se tornou uma bênção para o mundo? Ele entregou a si mesmo para Deus, morreu para si mesmo e para sua vida natural e esperou que Deus o exaltasse. Porque ele agiu assim, Deus o exaltou para o lugar de bênção. Por causa de sua morte e ressurreição, ele pôde nos enviar o Espírito Santo. Você quer a Cristo, mas não pode tê-lo até que aprenda a lição da dependência de Deus. Você deve morrer e então aprender pela fé a tomar posse de Cristo na sua ressurreição e ascensão. Portanto, quando Jesus Cristo vive em você em sua vida terrena, você passa a partilhar da glória do seu amor celestial. A vida de Cristo na sua totalidade em você, a dependência de Cristo em Deus, o Cristo entregue a Deus, o Cristo levantado por Deus e o Cristo exaltado acima com Deus, este Cristo quer viver em você. Para Cristo me levar para perto de Deus, Ele não pode ficar do lado de fora da minha vida. Ele deve viver dentro de mim, unido comigo em harmonia e obediência no serviço de Deus. Este é um mistério espiritual, mas Deus é um ser santo e espiritual e eu não posso ser atraído a Ele pelo meu pensamento ou por pensar em uma certa localização do céu. Ser levado para Deus significa que Cristo entra em mim e vive sua vida em mim. Ele me introduz a um relacionamento pessoal com Deus vivo. A grande pergunta que mexe com a igreja é: por que os cristãos são tão frágeis?
E a grande pergunta em muitos é: o que podemos fazer para conseguir a vida plena de Cristo e viver como Deus promete que podemos viver? O que podemos fazer para nos tornarmos aqueles filhos de Deus que o Pai é capaz de gerar, galhos da videira verdadeira? O que temos que fazer? Primeiro, devemos contemplar este Cristo e nos perguntar: será que quero entregar tudo para que este Cristo viva em mim? Você sabe como Cristo viveu em Paulo. Era como se Cristo tivesse se encarnado em seu apóstolo. O mesmo zelo por Deus, o mesmo amor pelas almas, a mesma prontidão para sacrificar tudo. Tudo de notável em Paulo era a completa vida de Cristo nele. Você deseja ter este Cristo em você? Suponha que você fosse tão pobre quanto Cristo, tão perseguido quanto ele foi, e suponha que Deus dissesse: meus filhos, eu darei a maior glória ao homem que permitir que Cristo venha e viva nele para viver a vida de sofrimento que ele viveu. Quantos diriam: sim, Senhor, eu daria tudo para que Cristo pudesse se apossar de mim? Quantos diriam: aqui onde vivo, custaria muito caro deixá-lo viver em mim desta maneira? Amigo, Deus vem a nós com esta pergunta: você deseja ter o meu filho Jesus da maneira como você o encontra na palavra, em sua humildade, sua dependência, sua submissão e obediência, sua renúncia até a morte e sepultura, e na sua espera até que eu o ressuscitasse? Você deseja que este Cristo viva em seu coração? Você deseja? Se você não deseja, você quer passar a desejar? Se sua resposta é sim, diga-lhe: eu quero que Cristo viva sua vida em mim e me faça exatamente como Ele é. Ele está pronto a fazê-lo. Não se contente mais com um cristianismo de meio coração dizendo: eu estou salvo e perdoado, eu tenho um pouco de Cristo, eu dou o melhor de mim. Venha para a vida completa que Cristo oferece. Deixe Cristo tomar conta de tudo. Deixe Cristo entrar, o humilde, o obediente, o sofredor, o agonizante, aquele que viveu na dependência de Deus, e diga: esta será a minha vida se Cristo vivê-la em mim. Amém? Que Deus abençoe a todos.